Olá a todos, boa noite, é um prazer falar com todos vocês. Bom, eu quero agradecer a todos por nos ouvir, mas eu quero começar esse trabalho falando daquele dia. Não podemos falar dia, hora e mês, porque foi uma coisa notória e duradoura esses movimentos. As questões que envolveu o presidente da República, o ex-presidente da República e essa organização militar. É inevitável dizer que houve uma ausência, não sabemos porquê, também não interessa, porque era um dever a ser cumprido e isso falhou. Isso aí é notório. Sabemos muito bem que falhou e isso marcou a todos nós. Eu estou com um livro, um best-seller do Charles de Gaulle, presidente francês, foi presidente por 3 vezes. E ele relata aqui no Político e o Soldado, um capítulo do livro, e eu vou pedir permissão para ler-lo rápido. No cenário do tempo de paz, o homem público tem um papel principal. Aclamando ou vaiando, a multidão tem os olhos e ouvidos. Primeiro para esse personagem. De repente, a guerra retira o outro dos bastidores e impele-o no primeiro plano. Projeta sobre ele o facho de luz ou das luzes, surge o chefe militar. Então, nessa ocasião, naquilo tudo que ocorreu, os exércitos nas ruas, caminhões, tanques, aquelas coisas a gente viu em todo o Brasil. Então, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Ninguém foi atendido. Essa é a verdade. Tem início uma peça na qual o político e o militar irão representar juntos. Na confusão dos figurantes, no tumulto da assistência, todo o drama se concentra nesses dois atores. O diálogo entre eles se concatena de tal maneira que cada um só detém o sentido da oportunidade de espírito e de sucesso, em decorrência da atuação do outro. Se há um faltar a réplica, tudo está perdido. O caso aqui, esse trecho, assim, repito, se há um faltar réplica, tudo está perdido. Faltou um nesse diálogo, nessa concordância, nessa oportunidade de sucesso, porque o homem público aqui, nesse trecho, ele poderia ter determinado e o que aqui reza que faltou, ou se um faltar, a réplica, que é a resposta, que é o resultado, que é o que o povo estava esperando, faltou, acabou. Desmoralizou-se a quem teve por falta e atender ao homem público. Tudo está perdido para ambos. Não foi o exército que perdeu uma parcela dessa admiração? Não foi o presidente também que perdeu? Por mais diferentes que sejam as tarefas respectivas do governo e do comando, a sua interdependência não se discute. A ordem tinha que ser dada, tinha que ser cumprida. Alguém falhou, alguém se ausentou das suas responsabilidades. Não sei porquê. Mas eu quero aqui abrir o entendimento da pessoa, de vocês que estão do outro lado. Pense um pouco. Qual política, assim Charles de Gaulle falou, qual política tem êxito quando as armas sucumbem? Qual política tem êxito quando as armas sucumbem? Tivemos um êxito.
A maioria das pessoas responsabiliza quem? Alguns setores. Mas as armas sucumbiu para o povo brasileiro, mas garantiu o êxito político ao qual nós estamos vivendo. Nós temos que aprender que a nossa Constituição, ela cabe todo o regime de governo. Por incrível que pareça, se você leu, você vai entender o que eu estou falando. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, ela cabe todo o regime, seja ele qual for. Você quer ver uma coisa interessante? As organizações ao qual têm tomado de conta desse movimento, né, dessa atuação dos políticos no Brasil, é de dar nó em qualquer clube ou organização ao crime, em qualquer um. Vejamos aqui, no trecho do livro que eu estou escrevendo, o fundamento da assistência. O fundamento da assistência política é socialista. E o orçamento é socialista. A casa é socialista. Porque a nossa Constituição dá total condição do regime de governo. Só que todos estão muito preocupados para observar isto. Os políticos brasileiros não se importam com isto. As suas emendas são regionais. É aqui que eu quero chamar a atenção. Onde cria os seus redutos, suas províncias e tem os seus representantes. Se você olhar o que é reduto, é resistência, é fortaleza. Mas todos os dias a gente vê os políticos dizendo assim, por esse reduto político a gente via dinheiro. Mas para quê? Então, cada deputado federal, cada deputado estadual, repito, não tão estadual, mas estadual também tem, porque faz as suas bases. E se tiver um alinhamento com o deputado federal, mas com certeza eles vão fazer um prefeito, eles vão fazer uma casa de vereadores conforme os ditames das regras desses deputados estadual e federal. Então, nós estamos aqui falando de uma situação que nós não estamos em paz, há muito tempo. É preciso de uma força coercitiva que possa colocar isso em prática, mas a coisa está tão crônica, a coisa está tão profunda, a raiz está tão profunda. Quem já ouviu falar sobre o carvalho? As raízes do carvalho, eles levam bastante tempo para aprofundar-se. Você pensa até que ele morreu. Chama-se carvalho do Líbano. Ele leva em torno de 5, 6 anos, mas ele aprofunda suas raízes, que você pensa que ele não vai dar, não vai surgir, não vai brotar. De repente ele brota. Você não consegue, bate vento forte, você não consegue derrubá-lo. Por quê? Porque as suas raízes são profundas. A corrupção e a organização ao crime que se instalou no Brasil está nessas condições do carvalho do Líbano. Então essas pessoas, eles fazem seus representantes, seus prefeitos, eles comandam. Se entrar uma pessoa, por exemplo, de direita, aliás, de direita, o cara de direita ele pode ser presidente da República, não importa, eles dominam a infraestrutura, não vai conseguir fazer nada. Assim também eu espero que o presidente da Argentina possa, pelo menos os argentinos possam ter consciência de ajudar esse presidente a sair da condição em que ele se encontra. Mas aqui,
Você pode colocar qualquer pessoa de direita, não importa, extrema direita, não vai dar certo. Por quê? Porque essa organização tomou conta de todo o país. Quando entra um, ele se corta o orçamento. Aí quem perde é lá na ponta. Quem perde é a pessoa de bem, nos interiores, nos rincões desse Brasil. A prefeitura deixa de receber dinheiro para alimentação. O prefeito não deixa de receber, não. Mas a alegação é que nós não recebemos, houve corte do governo federal, houve corte não sei de quem, porque os orçamentos, o orçamento desses deputados, eles, por via de maldade, eles encerram. Eles recebem, mas encerram. Então as escolas ficam sem receber alimentação, sem infraestrutura, sem estrada, sem ônibus de transporte, e aí vai as mazelas. Isso é crime. Isso nós vemos constantemente no Brasil. E por ocasião sempre sai nas matérias de TV sendo preso tanto prefeitos, vereadores, Câmara inteira. Aqui na época do Pimentel nós tivemos uma oportunidade que tem um depósito aí, milhares de ambulância não foi repassado. Isso é crime. Carros de polícia se acabando. Está na internet, só procurar. O povo dessas pequenas cidades, dessas regiões dos rincões do Brasil, ficam refém desses grupos. E podemos até ir eles entre si, chama-se egrégios, né? São homens excelentes. Que por muito não pode sair para ser deputados por via de suas sociedades, que muitas vezes não tem quem o substitua. Então, muitas vezes o prefeito é eleito, reeleito, e quando não encontra um substituto, ele não pode sair deputado estadual. Ele tem que encontrar alguém para substituí-lo à altura, para manter o mesmo esquema. Ele não sai. Tem que ter um substituto. Ou de Brasília, ou de estadual, indica alguém para assumir o prefeito tem que sair deputado, continua. Sai deputado, e continua o mesmo joguinho, o mesmo jogatina. Sabe qual é a jogatina? O município tal não tem dinheiro, não tem recursos, mas precisamos investir mais recursos, porque o dele está lá, o representante dele está lá para receber. Nós nunca estivemos em paz, nunca. Era preciso uma ação, mas a estrutura, como eu disse no vídeo anterior, a estrutura que esfacelou a democracia, essa estrutura manda, domina a infraestrutura, domina escolas, domina as escolas municipais, estaduais, domina sindicatos de professores, de operários, ele domina sindicatos de bancos, sindicatos de escolas, eles dominam toda a infraestrutura. Eles estão nos bancos, nas igrejas. Eles conseguem paralisar esse povo, eles conseguem fazer com que o povo possa os obedecer. O governo não consegue, principalmente as pessoas que levantam a voz contra esse povo. Mas tem solução? Olha, tem, a longo prazo. Fazermos uma sociedade que possa torná-los pessoa política que nós tínhamos no passado. Pessoas políticas. E fazer essas pessoas reconhecer-se
que eles são uma unidade monetária. Aí você vai começar a ter uma consciência. Mas é preciso que venhamos fazer isso nas escolas. Agora, como fazer nas escolas se eles estão dominando tudo? Eu tenho uma receita que diz o seguinte: o homem dormiu, veio os partidos de esquerda e plantou na estrutura do Estado por 40 anos. Dificilmente você vai destruir, entre aspas, a esquerda, simplesmente chamando ele de corruptos, de robô, você não vai, você tem que destruir o intelecto político dele. Para isso, conscientização política, porque mídia está tomada, escola está tomada, universidade está tomada, faculdade está tomada, sindicatos estão tomados, igrejas estão tomadas. Por mais que a gente ouve, até mais algumas forças de segurança estão tomadas. Então reza fazermos agora, enquanto pode, uma nova sociedade, baseado na unidade monetária, ter consciência que ele faz parte do que lucra, do que lucra e do que passa, que sustenta, e fazê-lo como pessoa política. Só assim é que nós vamos conseguir fazer um novo Brasil. Até lá, ninguém vai conseguir fazer nada. Tudo está incerto. Um abraço a todos e até mais.